Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 26 de janeiro de 2021. Bom, o que temos hoje? Terça-feira é dia de falarmos aí um pouco sobre o funcionamento da nossa igreja. Já falamos de declaração de fé e agora estamos falando de 9 marcas de uma igreja saudável. Eu sempre gosto de relembrar de onde surgiu o conceito de 9 marcas de uma igreja saudável. Esse conceito surgiu na Igreja Batista de Capitol Hill, em Washington, D.C., liderada lá pelo pastor Mark Dever. E a ideia aqui é destacar quais são as marcas distintivas de uma igreja saudável. Então, a nossa ideia é se debruçar nas Escrituras e procurar ali nas Escrituras, nas igrejas neotestamentárias, algumas marcas que a distinguiam, algumas marcas que de fato fizeram com que fosse uma igreja missionária, que fosse uma igreja que alcançasse todo o Império Romano. E aí a gente já viu aí até agora 8 marcas e hoje nós vamos encerrar essa série de estudos sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Só para relembrar, nós temos pregação expositiva, teologia bíblica, evangelho, evangelização, conversão, membresia, disciplina na igreja, discipulado e hoje liderança. Bom, quando a gente fala de liderança, é importante destacar que o Novo Testamento ele sempre reconheceu a necessidade de liderança, seja na sociedade, falando ali dos reis e das autoridades civis, seja no lar, falando do marido como líder, como aquele que é chamado a chefiar a sua casa, e também, obviamente, a liderança na igreja. E quando falamos de liderança na igreja, é óbvio que a Bíblia tem muito, mas muito mesmo a dizer sobre liderança na igreja. Como, por exemplo, a Bíblia vai dizer que a congregação ela tem autoridade. E aí eu poderia citar vários textos bíblicos aonde a autoridade da comunidade ela é invocada. Para dar 2 exemplos, em Mateus 18, quando Jesus ele fala sobre desavenças entre irmãos, ele diz que a igreja ela tem o poder de ligar na terra e desligar, ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar também no céu, trazendo autoridade sobre a igreja. Em Atos 6, quando os apóstolos autorizam a igreja a escolher diáconos que representaria a igreja em decisões que eram de fato importantes. Então, a primeira coisa, a congregação, a igreja, ela tem autoridade e os membros devem se submeter à autoridade da igreja. Segundo, as autoridades, elas têm qualificações muito específicas. A Bíblia deixa claro que o líder, aquele que está à frente, e aqui eu quero fazer uma distinção que eu acho importante. Na nossa igreja nós temos 2 tipos de liderança. Nós temos a liderança de ministérios e nós temos a liderança dos presbíteros e diáconos. Lembrando que os presbíteros e diáconos, eles são os representantes da comunidade, os presbíteros como aqueles que são indicados de forma vitalícia, e os diáconos são eleitos a cada 2 anos. Mas além disso, nós temos os líderes de ministério, que obviamente é importante que de repente esses líderes que fazem parte do conselho já sejam líderes de ministérios, mas não necessariamente nessa ordem. O ponto aqui qual que é? Esses líderes, essas autoridades, eles precisam de qualificações que são indispensáveis e a Bíblia não abre mão disso. Por exemplo, os presbíteros têm qualificações específicas, que estão lá em 1 Timóteo capítulo 3, de 1, se eu não me engano, até o versículo de número 18. Então lá estão as qualificações do presbítero. E em terceiro lugar, a Bíblia tem muito a dizer sobre a autoridade na igreja, falando dos seus dons. A liderança ou a autoridade na igreja, ela deve liderar, ela deve suprir e ela deve servir. Então, a autoridade na igreja, ela precisa carregar estes dons. O dom de servir, o dom de suprir e também o dom de liderar. Então a autoridade ela precisa exercer ou ela precisa ter estes dons. E em quarto lugar, a autoridade ela é semelhante à Trindade. E aqui é tão lindo isso, por quê?
Porque o que nós enxergamos nas Escrituras quando falamos de autoridade é que o pai, ele exerce liderança sobre o filho sobre o Espírito Santo. Os três são importantes, não existe um mais importante do que o outro, o pai não é mais importante do que o filho não é mais importante do que o Espírito Santo, porém, eles exercem autoridade em amor, eles exercem liderança em amor. Então, na igreja, sim, nós temos autoridade, a Bíblia fala sobre isso, mas ela tem qualificações, ela tem alguns preceitos que são importantes. Quais são eles? A congregação tem autoridade, as autoridades têm qualificações específicas, as autoridades têm dons específicos e a autoridade ela deve ser semelhante à Trindade, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha abençoado a vida de vocês. Encerramos aqui essa série de estudos sobre 9 marcas de uma igreja saudável e eu espero que tenha trago luz aí para o seu conhecimento deste assunto, tá bom? Que Deus abençoe, uma ótima semana e uma ótima terça-feira a todos.